Vamos recordar um daqueles cânticos, né, que marcaram muitas vidas no passado. Esse foi feito pelo nosso querido Donald. Quantos se lembram de "Não foi em vão a cruz que suportaste"? Tem uma letra muito profunda e vai combinar com a palavra que Deus me deu para trazer hoje aqui. Pode ficar sentados mesmo e presta atenção nessa música, muito ungida, muito importante. Não é essa, não é essa. Não foi em vão. Não foi em vão a cruz, Senhor. Não foi em vão que morreste por mim. Não foi em vão teu sangue derramado, ó meu Senhor, eu venho a ti. Não foi em vão que foste desprezado, não foi em vão que foste traspassado, não foi em vão, Jesus, não foi em vão, Jesus, não foi em vão, Senhor, eu venho a ti. Não foi em vão o castigo, Senhor. Não foi em vão os açoites que levaste. Não foi em vão que tomaste meus pecados, ó meu Senhor, eu venho a ti. Não foi em vão que foste traspassado, não foi em vão que foste traspassado, que foste traspassado, não foi em vão, Jesus, não foi em vão, Jesus, não foi em vão, Senhor, eu venho a ti. Pensamos na nossa condição, Senhor, outrora, pecadores, distante de Ti, até que um dia nós olhamos para o Teu sacrifício na cruz, que veio trazer salvação para cada um de nós. Quando nós Te contemplamos, reconhecendo aquilo que Tu fizeste foi por mim também. Cada um de nós aqui é objeto do Teu amor, Senhor. Esse amor que nos constrange, esse amor que nos comove, esse amor que nos impulsa ao mesmo tempo para proclamar a Tua morte e ressurreição e a nova vida que Tu nos deste em Cristo. Muito obrigado, cada um de nós aqui, Senhor. Te agradece muito. Amém, igreja? Amém. Como muitos sabem aqui, né? Principalmente que estão acompanhando o programa De Casa em Casa,
Programa esse que tem se revelado como um excelente auxílio aos grupos caseiros que se reúnem durante a semana e também a cada um de nós individualmente, né? Vários irmãos, né, têm testemunhado nesses de casa em casa e é muito edificante. Tem sido para todos nós essas meditações. E como todos sabem, né, ultimamente, desde o começo do ano, estamos numa série dentro do livro de Romanos, né? Que é uma das epístolas de conteúdo mais rico e profundo de toda a Escritura. Cheia de uma sadia teologia, de uma doutrinação forte, né? Importantíssima assim na vida da gente, para a vida da gente. Não sabemos, é difícil dizer, né? Mesmo se fosse perguntar aqui para os irmãos, né? Você tem uma epístola preferida das epístolas de Paulo? Talvez uma boa parte ia dizer Efésios. Foi considerada até hoje a pérola das epístolas. Outros poderiam dizer, eu amo Filipenses, epístola da alegria, no meio da mais profunda provação, né? Ou Colossenses, são as chamadas cartas da prisão, quando Paulo estava preso, né? E é maravilhoso, né? Tudo que o apóstolo Paulo fala ali, né? Eu me lembro que quando eu era jovem, recém-convertido, e comecei a entrar mais nas Escrituras, as epístolas de Paulo assim me cativaram muito, não é? E me deram uma força muito grande para viver, não é? Todas as epístolas de Paulo, por causa do seu conteúdo assim de grande edificação. Por alguns, assim como Efésios é chamada a pérola das epístolas, alguns têm chamado Romanos a epístola de ferro, né? Porque o ferro lembra algo sólido, bem postado, bem colocado, né? Numa grande construção que Deus está fazendo, né? E de fato, essa epístola praticamente engloba toda a nossa vida cristã nos seus 16 importantíssimos capítulos, né? Cada um mais especial do que o outro, né? Então eu queria percorrer, né, um pouquinho essa epístola hoje com os irmãos queridos, né? Até porque já estamos estudando nas nossas casas, né? Especialmente nas primeiras, só lembrando, né? Os primeiros capítulos, né? Fala muito da justiça de Deus e da nossa justificação. Romanos 1,17, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse foi o texto da conversão de Martinho Lutero, o grande reformador alemão que protestou, né, contra os erros doutrinários da Igreja Católica, e uma das suas pautas mais importantes, não só dele, mas de Calvino e outros reformadores da Europa, é: vamos voltar para a Escritura, vamos voltar para o Novo Testamento, vamos retornar às verdades simples e claras do Novo Testamento. E graças a Deus, né, deu resultados maravilhosos, e naquele período, então, século XVI, começaram a surgir as igrejas evangélicas. Na verdade, foi até uma divisão necessária, porque o outro lado não se convenceu dos seus erros, e louvamos a Deus, né, que nós também somos frutos dessa reforma.
Então, a justiça pela fé e a nossa justificação, que advém desta justiça pela fé, é o seguinte: quando você crê em Cristo, quando você olha para Ele, sobre ti é imputada essa justiça divina, é concedida graciosamente a misericórdia, né? Assim que Deus não te olha mais como um pecador imundo, esfarrapado, mas te olha agora através do sangue de Cristo. Amém? Você está limpo. Romanos 5:1, fundamental. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero relembrar textos fortes de Romanos hoje com os amados, assim para que cada vez fique mais assim latente, né, em nossos corações essas riquezas da Epístola aos Romanos. Vamos citar esse aqui, que é um dos versículos-chave de Romanos, que atingem cheia a nossa vida. Vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso podemos cantar um para os outros, né? Shalom, meu amigo, Deus é contigo. Que a paz de Jesus, o príncipe da paz, esteja contigo também. Amém, amados? Maravilhas. No mesmo capítulo 5 de Romanos, que já foi estudado no De Casa em Casa, essa semana estamos entrando no capítulo 6, né? Os irmãos que estão acompanhando. No mesmo capítulo 5, tem essa joia aqui da Escritura também. Sobreveio a lei, versículo 20, para que aumentasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que diz que sobreveio a lei para que aumentasse a ofensa? Porque pela lei de Deus, pensando nos 10 mandamentos, né, trazidos através de Moisés, toda a nossa situação pecaminosa é exposta ali. Porque cada um daqueles mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não terás outros deuses diante de mim, honra teu pai e a tua mãe, não cobiçarás, não matarás, não adulterarás, enfim, todos aqueles ali vêm realçar a situação pecaminosa do coração do homem. Porque, como disse a Deus, se nós somos sinceros e vamos nos olhar no espelho dessa lei santa de Deus, nós vamos ver uma pessoa deformada. Me lembro aqueles espelhos dos parques de diversões, né? Quando eu era criança, ia me olhar naqueles espelhos, via a figura toda torta de mim mesmo ali no quadro, né? Esse é um quadro da nossa situação diante de Deus, de como nós estamos deformados, estragados pelo pecado, né? Depravados internamente por causa dessa herança maldita que veio sobre todos nós. Mas não vamos desesperar, né? A solução. Deus já proveu essa solução. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Romanos 5:8. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o outro texto que eu já tinha comentado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos entrar então agora no capítulo 6, quero comentar rapidinho essa manhã, né? O 6, o 7 e o 8, que logo estaremos estudando ainda nesse mês de agosto, até o mês de agosto, né? Nos edificando através desses capítulos tão fortes da Escritura. Pode colocar ali, Vinícius, uma figura ilustrando, né? Com isso aí que eu chamaria uma figura, especialmente dos capítulos 6, 7 e 8 de Romanos. Com o título, né, que Deus me deu para colocar aí como Vida Bem Pavimentada.
Imagine assim, entrando em Romanos, né? Nós entrando numa grande fábrica. Essa figura aí pode ilustrar essa fábrica, né? Nós entrando numa grande fábrica com vários andares. E cada andar tem um significado muito especial para as nossas vidas. O subsolo também não deixa de ser um andar, né? Só que é mais lá para baixo. Então, este subsolo ali, não é? Nos lembra a nossa conversão. Mas imagine então no subsolo o capítulo 6, que é o que nós queremos dar uma olhada ali, porque a nossa vida começa a ser pavimentada sobre a rocha. Amém, amados? Tão clara aquela ilustração de Cristo, né? O homem que crê no Senhor, a sua vida é comparada a uma casa sobre a rocha. No momento que você é justificado pela fé, no momento que você é salvo e você é perdoado, a tua vida passa a ficar fundamentada na rocha eterna que é Jesus. Amém? Aqui inclui o batismo, né? Nesse tanque aqui temos feito muitos batismos, né? E como diz em Romanos capítulo 6, que é um versículo fundamental aqui, diz assim: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então este subsolo realmente é um solo muito importante dessa construção, porque ali nós começamos a ser erguidos, né? Começamos a ser erguidos, né? E aí vamos desenvolvendo, vamos crescendo em Cristo Jesus, andando em novidade de vida. É muito importante isso aí. Eu queria comentar um pouco, né? Que a gente considere certas verdades que estão ditas aqui nesse capítulo 6, como o versículo 11. Deveis agora em diante considerar-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, eu quero lembrar que isso aqui não é teoria que eu estou ensinando, tá? Isso aqui não é uma letra apenas, mas isso aqui é uma, como é que eu posso dizer? Uma realidade viva, bem presente na vida daquele que reconheceu a importância do seu batismo, a importância de estar sustentado nessa vida bem pavimentada, de um alicerce que vem lá de baixo, né? Onde está fixada primeiramente a pedra angular, que é Jesus Cristo. E depois as mais diferentes pedras que Deus vem colocando nessa construção, não é? Que tem o nome de Carlos, que tem o nome de Maureen, que tem o nome de Sirlei, que tem o nome de Jussara, que tem cada um dos nossos nomes, né? Como uma dessas pedras vivas desta maravilhosa construção que Deus está fazendo. A palavra também diz que a igreja está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Se fôssemos colocar numa ordem, então, Jesus Cristo, então aí pensando nos apóstolos, né, que são os primeiros discípulos, aí a pedra do Pedro, a pedra do André, a pedra do Mateus, a pedra do João, a pedra assim, vai indo, e até hoje, né, não acabou Deus de colocar pedrinha sobre pedrinha, né, Verinha? Tu é uma delas. E o dia que esta construção tiver no topo final, né? Podíamos colocar aqui que esse edifício aqui não tem fim, né? Ele vai indo, vai subindo. Só uma ilustração, né? Que a gente está usando aqui. No dia que Deus colocar a última pedra que se converter neste mundo, pá, arrebatamento.
a igreja vai subir. Está pronta a minha construção. Então, amados, eu quero estimulá-los assim para que essas realidades básicas, como eu gosto de chamar, né? Essas realidades básicas da nossa fé, lá dos nossos fundamentos, têm que ser assim vividas, não é? Quando diz que nós estamos aqui sepultados com Cristo, realmente nós somos sepultados, estamos mortos, não é? Morto é morto. Se você vai cutucar um morto, ele não vai dar nenhum ai, né? Não vai se mexer, não vai nada, né? Então nós temos que nos considerar mortos. Às vezes alguns irmãos indagam, mas parece que o morto está se mexendo de vez em quando na minha vida, né? Foi afogado, mas quer se levantar de novo, não é verdade? Então a tua atitude deve ter sempre, fica lá embaixo, em nome de Jesus. Fica lá embaixo, tu está enterrado. Não deixa ele aparecer, não deixa ele se manifestar. Viva na novidade de vida em Cristo Jesus, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Ainda, né? Que te pareça que algo está incompleto, na verdade, perfeitos mesmo, nós vamos ser lá na glória, né? Imaculados completamente. Mas nos compete agora a realizar, a atualizar essa obra de Cristo na sua morte e ressurreição, como sendo uma identificação nossa com Cristo, não é? E assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também morremos e ressuscitamos. Então, para um verdadeiro cristão, um discípulo de Jesus que valoriza isso aí, desde os meus 14 anos eu conheço isso. E procuro valorizar sempre. Quando na minha vida bem de jovem, assim, eu me preocupava por ver que ainda tinha tantas tendências em meu coração que não combinavam com a santidade de Cristo. Não, eu dizia, eu tô morto. Eu estou ressuscitado com Cristo, meu pecado e a minha carne estão crucificados. O mundo não tem mais o poder de me atrair e me iludir, me levar de novo para os caminhos tortuosos que às vezes eu imaginava em meu coração, né? Tive tempos difíceis antes da minha consagração, mas Deus me sustentou para que eu não me desviasse. Me lembro que um dos meus versículos preferidos, numa fase ali dos 20 anos de idade, era aquele de Gálatas 2:20. Quem não conhece, né? Eu colocava ele no bolso, assim, de uma roupa, né? Ia para o ônibus, ia trabalhar, seja onde for, né? E ficava dizendo, decorando aquele versículo: estou crucificado com Cristo, logo já não sou mais eu que vive, mas vivo agora pela fé, nesse viver que ainda tenho na carne, no Filho de Deus, vivo pela fé que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, amados, essas realidades de Romanos, que nós somos mortos e sepultados e ressuscitados, tem que estar sempre diante do nosso olhar, né? Identificado com Cristo, vivendo agora uma vida de andar na luz com Ele, como está dizendo agora aqui do lado térreo, né? Andando com Cristo, uma vida cheia do Espírito Santo, que Deus vai nos capacitando a andar, e andando com Cristo agora, eu me lembro daqueles 2 discípulos, né? Quando Jesus recém tinha ressuscitado, lembro, ele estava indo e de repente apareceu, já com o corpo glorificado, do lado de 2 discípulos, que nem era do grupo dos 12, é que Jesus tinha outros também, sabia? Tinha outros que não eram tão íntimos. Um era esse Clopas, que estava andando no caminho de Emaús, junto com outro discípulo, e Jesus aparece no meio deles, e eles não sabiam quem era aquele homem, né?
E aquele homem começou a perguntar algumas coisas. Mas então tu não sabe o que aconteceu ultimamente em Jerusalém? Que o Senhor Jesus Cristo, que se dizia Filho de Deus, não é? Foi ressuscitado e morreu, e dizem que ele ressuscitou, e eles não sabiam que estava falando com o próprio ressuscitado, né? Eles não tinham olhos para enxergar que Jesus estava vivo, novinho em folha ali, na frente deles, já com o corpo glorificado. Talvez por isso também não chegaram a reconhecê-lo. Até que aquele estranho, né? Está lá em Lucas, maravilhoso caminho de Emaús, capítulo 24, 32, foi explicando tudo que as profecias bíblicas diziam, desde Gênesis e nos profetas do Antigo Testamento, vários textos, Isaías 53 e outros que apontavam para a morte de Cristo que iria acontecer, que apontavam para a sua ressurreição, né? Que apontavam para o seu retorno. Tudo isso estava explicando ali aquele homem, até que diz na palavra uma coisa muito bonita, né? Nós sentimos nosso coração ardendo quando aquele homem nos falava. E só quando eles convidaram Jesus para entrar na sua casa, lá na cidadezinha de Emaús, porque estava escurecendo, Jesus não estava querendo ir, mas eles o constrangeram e deram uma janta para ele, e no momento que Jesus reparte o pão, eles o reconhecem por aquele gesto, que certamente eles já tinham visto acontecerem algumas vezes, né? Eles repartem o pão e é naquele momento que Cristo desaparece e depois vai aparecer numa outra sala lá em Jerusalém, visitando, entrando através da parede, né? Para se comunicar aos 11 apóstolos que estavam fiéis ali em intercessão. Eu gosto de comparar essa vida desses dois discípulos no caminho de Emaús com a tua e a minha vida. Andando todos os dias com Jesus, abrindo a sua palavra diariamente, se alimentando, orando, buscando o Senhor, buscando os nutrientes necessários para você ter força para viver cada dia, né? Jesus vai te dando essa graça, vai aquecendo o coração. João Wesley que falava, né? Senti meu coração estranhamente aquecido quando Cristo entrou. Que calorzinho gostoso, né, irmãos? Que calorzinho gostoso, melhor do que uma lareira, né? Numa noite fria de inverno. É o calor de Cristo, a comunhão com o Espírito Santo em nossas vidas, quando nós estamos andando juntos com Ele, né? No caminho de Emaús. É maravilhoso esse capítulo 8. Eu vou dar um pulo agora. Vou passar, deixar o 7 por enquanto. E vou entrar no capítulo 8, porque o capítulo 8 de Romanos, que estaremos estudando daqui a pouco também, é quase que eu diria, meu capítulo preferido de Romanos. Porque já começa assim, ó. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O capítulo 8 de Romanos é o capítulo da vida cheia do Espírito. Se você vê ali alguns versículos lindos desse capítulo 8 ali, você vai ver verdadeiras joias. Versículo 2, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 11, eu só estou citando alguns. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Várias vezes é mencionado o Espírito Santo, por isso que eu digo que este capítulo aqui é o capítulo da plenitude do Espírito Santo e do amor de Deus. Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
Você sente esse testemunho interno? Amém? Que é filho de Deus? Amém? Ele aquece o teu coração, te dá convicção de que se partires hoje, serás recebido na glória. Não por teus méritos, mas pela misericórdia de Deus que te incluiu também. E quem recebeu tão grande salvação agora não pode mais ficar parado. O amor de Cristo nos constrange. Tem uma tradução que diz que Ele nos impulsiona, não é? Para fazer algo que não pode deixar de ser feito. Andar no caminho da obediência. Seguindo a Jesus, obedecendo tudo que a palavra de Deus nos ensina, ainda que, quem sabe, não possamos obedecer tudo corretamente, né? Mas nós recebemos aquele espírito de adoção no qual clamamos, Abba, Pai. E aí vai indo nesse maravilhoso capítulo, né? E aquele que sonda os corações, versículo 27, sabe qual é a mente do Espírito Santo? Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. O Espírito Santo é um grande intercessor que está dentro do nosso coração, não é? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E vai indo, versículo 36, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, não é? Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos agora do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, amados? Fiquemos agarradinhos nele, né? Em comunhão com Ele, obedecendo, seguindo, testemunhando, proclamando, para que todas essas benditas realidades aqui, né, queridos, de Romanos 8, né, que seria o próximo andar dessa caminhada, né, estejam assim, sendo uma realidade muito bonita na nossa vida. E aí podemos ir colocando, né, depois de Romanos 8, os andares superiores. Estão vendo ali? Os andares superiores. Subsolo bem pavimentado na base que é o batismo e a conversão. O térreo, né, que nós vamos andando com Cristo, vivendo a vida vitoriosa e cheia do Espírito Santo. E aí nós vamos crescendo em todas as riquezas que Deus tem para nós. O 12 de Romanos, quem não conhece, né? Um texto que muito impactou e até hoje é um dos meus preferidos. Rogo-vos, pois, irmãos, vamos ler junto, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diz tudo aqui, para você viver uma vida que agrade a Deus, dando esses passos, né? Uma entrega total da tua vida, não se conformar com esse mundo e deixar que Deus te transforme pela renovação da vossa mente, para que cada um de nós possa dizer que está bem enquadrado dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, amados? Deus nos ajude nessa caminhada de crescimento, né? E lá, indo mais adiante em Romanos, né, temos capítulos maravilhosos, capítulo 15, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O capítulo 13, vamos nos submeter às autoridades. O capítulo 15, 16, um amor fraternal não fingido, os relacionamentos com os irmãos. Só no último capítulo são mencionados quase 30 irmãos, nome por nome, né, de vidas que estavam correspondendo, vivendo em mutualidades. Por isso a igreja primitiva daquele tempo de Paulo, né, pôde impactar com tanto poder e unção o mundo daquela época, né? Onde estava havendo grandes transformações de vidas
e o cristianismo se tornou a religião predominante. E aí no último versículo de Romanos, indo lá no 16, tem aquela doxologia. Doxologia é uma expressão de louvor a Deus, né? Que diz assim: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Agora eu deixei de propósito para falar no capítulo 7, que é um capítulo que tem deixado alguns irmãos meio engasgados. Mas tem que ser bem entendido. João Nelson tem uma pregação sobre esse mesmo assunto. Eu estou abordando outros aspectos, né? Ele até me mandou o esboço. O primeiro seria da obra da cruz, né? O segundo é a carne, capítulo 7, latente, que quer usurpar tudo, quer estragar tudo que Deus já fez. E o último, terceiro, é a vida cheia do Espírito, representado por esses 3 capítulos. 6, a obra da cruz. 7, a luta carne e espírito. E o 8, a vida cheia do Espírito. Capítulo 7 de Romanos precisa ser bem compreendido. Porque Paulo diz algumas coisas que tem deixado alguns irmãos assim, como é que eu vou dizer, muito preocupados. Muito preocupados. Não vou ler todo. É um verdadeiro desabafo isso aqui. Num tempo que o Paulo ficou muito angustiado, por perceber, né, que a luta interna dele era tão intensa com o problema latente do pecado, que ele podia ter até desesperado da própria vida. Porque ele usa termos tão fortes aqui, né? Olha aqui o 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O que, Paulo? Eu entendi bem? Será que eu entendi bem? Você não falou lá em Romanos 6 que nós estamos sepultados, estamos andando em novidade de vida? Agora na metade aqui, né? Bota o quadrinho de novo ali, Vinícius. O desenho. Olha o que eu escrevi ali, ó. Lutas, carne e espírito. Cuidado com a areia, entendeu? Areia na engrenagem, né? Parece que todo cristão, depois da conversão, ele vai perceber, devido ao grande contraste que ele percebeu que houve na vida dele depois que foi iluminado pelo Espírito Santo, que essas coisas negativas na vida dele ainda estão sendo realçadas. Mas mesmo que isso aconteça na nossa vida, nós não devemos, assim, desanimar. Ao ponto de Paulo ter dito, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, sim o que detesto. Mas Paulo, como? Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ele está falando do contraste que há entre carne e espírito. Ele não quer dizer que ele está escravizado de novo a isso, que o teu caso é um caso perdido, né? Ele só está sentindo de novo a diferença tão grande que há no coração dele, né? Quando ele olha para o seu lado ruim, vamos dizer, né? Que ainda está latente lá dentro, mas compete a ele, ao Paulo, dominá-lo, como Deus disse para o Caim, né? O pecado estará sempre diante de ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então isso nós temos que entender bem. No versículo 24 tem o auge do seu desespero.
A versão NA diz: miserável homem que sou. É um termo mais adequado. Desventurado é meio fraquinho. Miserável homem que sou. Quem me livrará deste corpo de morte? Agora pula para o 24 imediatamente. E vamos ler. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. No sentido de que se ele se deixasse dominar pela carne, mas como ele agora é escravo da lei de Deus, né? Ele vai viver na graça de Deus e vai viver uma vida vitoriosa. E eu acho que quando Paulo disse isso, ele imediatamente já falou no capítulo 8, né? Agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, Paulo estava assim se referindo a esse aspecto de que é possível uma vida vitoriosa, mesmo que ele passou por todos aqueles momentos de angústia. Imagino que isso tenha sido só um breve período na vida dele, né? E o erro seria nós hoje ficar só no capítulo 7, chegando ao ponto de dizer, meu caso não tem mais jeito, né? Eu sou um caso perdido, eu tô escravo como Paulo estava, né? Mas lê tudo, meu irmão, lê tudo até o final. Não esqueça do versículo 25, não esqueça do capítulo 8, que é um brado de vitória, né? Na vitória que nós temos em Cristo, que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu falo isso, irmãos, porque eu, por experiência própria, né? Eu fiquei meio perturbado até com esse capítulo no meu passado, né? E para mim era até um capítulo indigesto, né? É o capítulo da carne, né? O Jonas gosta de falar do sanduíche bíblico, né? E no meio tem a carne, né? Tem o presunto, né? Tem um lado do pão, né? Que seria o capítulo 6, o 7 seria a carne ali dentro, e por cima o capítulo 8, né? É o sanduíche bíblico. Interessante essa figura. Um dia tem que pregar isso aí, né, Jonas? Também os irmãos aqui. Meio parecido bastante com aquilo que eu estou falando. Mas, irmãos, não se perturbe com o capítulo 7, tá? Não fique lendo ele muito e se identificando, porque aquilo foi só uma parte de Paulo para ilustrar como é que agiria o homem sem Deus, sem esperança, se não tivesse a Jesus Cristo. Afinal, o apóstolo Paulo é um dos exemplos maiores para nós que existe na história da igreja de uma vida plenamente vivida para a glória de Deus. Tanto que ele teve a autoridade de dizer, né? Sejam vocês meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, imitando o apóstolo Paulo, né? Nas coisas boas, deixando esse capítulo 7, viu que eu não botei ele meio no meio ali, né? Botei mais do lado ali, né? Para a gente ter cuidado para não cair numa interpretação errada desse capítulo. Não sei se eu consigo explicar todos os mistérios, né? Daquilo que Deus nos revela aqui nessa palavra, mas é muitíssimo importante que a gente continue seguindo a Cristo e jamais se deixe levar pelo engano do inimigo e do pecado e da nossa carne. Nós não podemos consultar a carne, nós temos que sempre consultar o Espírito, nós sempre temos que consultar esse livro aqui, quando tu está precisando de uma direção, de uma palavra de Deus, tanto Logos como Rema, né? Como um dos nossos colegas falou aqui, né? Da importância de ter essa palavra viva, né? Sendo aplicada na tua vida. E o Mateus 11, 28 tem que estar sempre presente entre nós. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ponto final? Não? Claro que não. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas.
Um dia nós fomos a Cristo e encontramos o perdão, o fardo do pecado, a consciência de culpa, a nossa desgraça, né, foi removida. Eu vos aliviarei. Mas logo em seguida está escrito: tomai o meu jugo, colocai sobre vós, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, e aí então experimentareis todos os dias descanso para a vossa alma. Não podemos aceitar Jesus pela metade. Vinde a mim e vos falarei: recebi o Salvador, Ele é meu Salvador, Ele me perdoou. Glória a Deus, aleluia, temos que pregar que Jesus é o Salvador, né? Mas logo em seguida, juntinho com isso, o senhorio de Cristo tem que ser uma realidade imediata em nossa vida. Porque senão a gente até pode questionar se você recebeu de verdade. Porque uma pessoa, quando recebe Jesus de verdade, ela é impulsionada agora para a obediência, para tomar o jugo de Jesus, levar seu fardo que é leve. O fardo da carne, o jugo da carne nos oprime, o jugo de Satanás nos escraviza, mas o jugo de Jesus nos liberta, amém? Na obediência também, não só na hora da tua conversão, quando você experimentou essa graça, mas agora tu tem que atualizar a graça todos os dias. Porque fostes comprados por preço, diz a palavra. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Teve um pregador escocês, Charles Studd, que era muito rico lá na Escócia, e abandonou todas as suas riquezas, era um famoso jogador de cricket, e abandonou todas as suas riquezas quando ele contemplou a Cristo. Ele disse assim: se Jesus é Deus e morreu por mim tão pecador, então não há nada grande demais que eu não possa fazer por Ele. Amém? Essa devia ser a nossa resposta ao amor de Jesus, não é? Todo verdadeiro cristão vai querer se tornar logo um verdadeiro discípulo de Cristo. Nunca um religioso eu quero ser, ou um simples crente, mas um homem que decidiu ser 100% de Jesus. Que essa palavra possa nos estimular, tá, amados? A continuar prosseguindo. O assunto é muito profundo, né? Nas nossas limitações nem sempre consigo explicar tudo, talvez como gostaria, não é? Especialmente esse capítulo 7 de Romanos, mas que entendam bem, tá? Esse capítulo, a luta entre carne e espírito sempre existirá até o fim, mas nós nunca precisamos ficar subjugados pela carne. Quando nós estamos crucificados com Cristo, a carne está crucificada, o velho homem está sepultado e o novo homem ressuscitou para andar em novidade de vida. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero cantar junto com Oséias e a equipe o Romanos 8, que é um dos cânticos mais lindos que temos cantado ultimamente, né, amados? Sobre a nossa identificação com Cristo e tudo que ela significa para nós. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cordeiro Santo, eu venho a ti, que tu possa vir a Cristo. Se alguém que ainda não veio, que está aqui, quem sabe pela primeira vez, quer dar espaço, pode vir aqui à frente enquanto cantamos. Se alguém que está muito perturbado com Romanos 7 na sua vida, está com lutas tão grandes que não consegue ter vida vitoriosa, está desanimado, está depressivo, está se deixando levar pela ansiedade, pelas preocupações desse mundo, vem aqui à frente também. Não tenha vergonha, aqui somos corpo, aqui somos família. Queremos orar por ti também.
Sinta-se livre. Quem quiser vir aqui, vamos orar uns pelos outros também. Já não há condenação para aqueles que estão redimidos pelo sangue de Jesus. Ressurgiu da sepultura, para que toda criatura recebesse sua vida e salvação. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus.